Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente, Sônia Gomes e José Paulo da Sozen Terapias. Viemos trazer mais um vídeo para vocês. E é como vocês têm nos pedido para vos esclarecer sobre algumas matérias que englobam o nosso trabalho. Nós hoje vamos iniciar aqui vídeos, mas vamos iniciá-los pelo início. Vamos compreender primeiro o magnetismo, frequências, ondas e vibrações. Porque tudo começa aí no início de tudo, no átomo, a nível atômico e através do fluido cósmico universal. Mas, Então, nós hoje vamos falar um pedacinho só dessa parte que envolve o magnetismo, né? E em breve traremos uma sequência, um outro vídeo falando sobre os fluidos, sobre os corpos sutis, tá? Hoje, vamos começar do início do magnetismo, para dar uma noção a vocês e nossos alunos que vêm sempre nos solicitando alguns esclarecimentos. e vamos iniciar aqui por uns pequenos slides que nós vamos intercalar para que vocês entendam melhor, porque são imagens e alguns dizeres. Ok? Então, nós vamos aqui iniciar este compartilhamento em que Nós vamos começar falando do magnetismo, que é uma denominação dada aos estudos dos fenômenos relacionados com as propriedades do ímã. Isso aconteceu, eles começaram a perceber sobre o magnetismo lá no século VI a.C., na Grécia Antiga, numa cidade chamada Magnésia, onde atualmente ela está situada na Turquia. Então, o Tales de Mileto, ele observou a capacidade de algumas pedrinhas, que hoje são chamadas de magnetita, de atraírem-se umas às outras e também ao ferro. Essa magnetita é uma pedrinha muito usada hoje, né? Eu tenho um cordãozinho de magnetita que eu até usava e rolava no pulso, porque diziam que eu tinha dores nas costas, ainda tenho até hoje. Disseram que ela magnetizava, né, essas dores. Então, já desde 6 séculos antes de Cristo, eles já, através de alguns experimentos, começaram a observar essa atração, que já existia ali um magnetismo, né? Então, nós colocamos lá, voltando ao compartilhamento, a foto do ímã, que é uma figura que vai ficar gravada em nossa mente, né? Magnetismo, ímã. O que o ímã faz? Ele atrai, né? E também repulsa, né? Então, ele tem esses polos magnéticos. Em seguida do magnetismo, nós vamos falar das várias formas de magnetismo, né? Nós temos o magnetismo como lei natural de Deus, nós vamos falar também o magnetismo planetário, magnetismo mineral, o vegetal, animal e magnetismo humano. Vamos dar sequência aqui no próximo slide, falando mais detalhadamente de cada um. Magnetismo como lei natural de Deus. Regula todos os acontecimentos do universo. São leis eternas, imutáveis. Nelas estão escrito as leis de Deus, estão no nosso subconsciente, estão gravadas dentro de nós, né? Então, nós temos isso dentro de nós e é através dessas leis que nós vamos o quê? Evoluindo através do nosso livre-arbítrio, né? Onde nós vamos escolher que caminho tomar, né? E que aí fica aquela vozinha lá dentro, vai por aqui, não, vai por ali. A gente diz que é a vozinha do bem e a vozinha do mal. Qual que nós vamos seguir? Aí vai estar dizendo sobre a nossa vibração, sobre a nossa evolução. Então, nós temos que sempre seguir a intuição de seguir o bem ao invés do mal, né? Que é o que vai determinar a nossa evolução, a nossa escalada evolucional.
Bem, aqui vou eu agora falar um pouquinho sobre o magnetismo planetário. A própria Terra parece ser um gigantesco ímã que tem o seu polo magnético no norte e o polo sul, e o seu polo magnético sul no polo norte. O que é que eu quero dizer com isto? Muito bem. Então vamos lá imaginar. Nós temos o polo norte geográfico que não coincide com o polo norte magnético. Por quê? O polo norte magnético ele se encontra no polo sul geográfico. E o polo sul magnético se encontra no polo norte geográfico. Então, nós temos as linhas de indução do campo magnético da Terra indo do sul para o norte, criando aí essa estrutura de linhas eletromagnéticas, criando esse fluxo de energia do polo norte magnético, que fica no polo sul geográfico, para o polo norte geográfico. Ok? Penso ter conseguido relatar. E, para isso, o que é que nós vamos falar? Vamos falar do magnetismo mineral, vegetal e animal. No estágio mineral, como, por exemplo, o ímã, ele é conhecido como um fluido magnético. Na etapa vegetal, o fluido é denominado fotomagnético. Já no animal, esta energia é intitulada fluido magnético animal. Enquanto no ser humano, ele é nomeado fluido magnético espiritual, o qual está presente no perispírito ou corpo espiritual. Estes fluidos são, portanto, mutações estabelecidas no fluido universal. Por isso, nós passamos pela parte do estágio mineral, por essa energia de mineral, depois vamos passar pela energia vegetal, vamos passar pela energia animal, vamos entrar na energia uminal para atingir a energia espiritual ou crística. Então agora vocês já tiveram uma pequena noção, né, do magnetismo, desde o magnetismo de Deus, né, passando pelo planetário, onde a gente consegue ver que nós estamos interligados numa grande malha magnética, né, ligando todos os planetas, as galáxias, os sistemas, né? Então, por isso que a gente até fala, tudo está interligado, e está mesmo, tudo está preso numa grande malha magnética. E, concretamente, se a gente olharmos, formos ver o átomo é o princípio de tudo. E a própria morfologia em que ele está formado explica o que acontece nos planetas, nas galáxias, nas constelações. Tudo tem o mesmo princípio de atração e repulsão. Isso mesmo. Então, espero que vocês tenham entendido até aqui. Vamos prosseguir agora, compartilhando aqui o próximo slide, que vamos falar, então, de energia e ondas eletromagnéticas, né? Em 1820, Oersted, físico e químico dinamarquês, descobriu que os fenômenos elétricos e magnéticos estão interligados, interrelacionados. Então, de acordo com essa teoria, denominada eletromagnetismos, cargas elétricas em movimento geram campo magnético, e campo magnético em movimento gera corrente elétrica.
Esses estudos foram finalizados por Maxwell, que estabeleceu bases teóricas sólidas sobre a relação entre o campo elétrico e o magnético, ou seja, ondas eletromagnéticas. Eu agora vou chamar a atenção para essa figura que aí está juntamente convosco, não é? E nessa placa. Nós temos aí a parte vermelha, que é o campo elétrico, e a parte B, que é o campo magnético. Então, nós temos aí, vamos falar assim, no campo vermelho, nós temos as ondas, e ela, quando sai e chega à linha preta, é uma meia onda. Quando ela vai lá abaixo e sobe e vem novamente até a linha preta, se forma uma onda. Porque ela é alternada, ok? Não é contínua. Ela sobe, vai ao positivo, desce, vem ao negativo e vem à parte neutra. O neutro, a parte neutra é sempre esse risco preto. Então, o que é que nós vamos ter aí? Vamos ter aí um fluxo de ondas que giram uma frequência. Esta aqui, por exemplo, vai-nos mostrar uma frequência mais lenta. Nós depois vamos falar mais à frente sobre isso. Mas eu quero chamar a atenção é o quê? Por exemplo, a meia onda, quando ela vai para a parte positiva, ela gera no campo inferior uma meia onda magnética. E se vai alternando por aí fora, formando então esse campo eletromagnético que está aí bem representado nessa figura. Perfeito. Vamos para outro. Vamos para a próxima. Aí a gente vai falar de vibração e frequência, né? Porque o que nós vimos, né? Que a carga elétrica, ela em movimento, gera o quê? Ondas. Ondas. A onda, ela é a condutora dessas cargas elétricas. E, à medida que ela conduz, ela vai formando o quê? A vibração, né? Então, aqui nós vamos entrar na vibração e frequência. O que é alta frequência? É essa primeira Gráfico. linha, o primeiro gráfico, que você vê as ondas assim mais rápidas, está vendo? Mais altas. Vamos mais imaginar, juntinhas. ela aqui está numa frequência de 600 Hz. Isso. É a alta frequência. E como nós vibramos na alta frequência? Quando estamos felizes, com energia, né? Com energia, com disposição, dinamismo, vibrando no otimismo, a gente está vibrando numa frequência alta. E quando que a nossa frequência baixa? Quando nós ficamos tristes, com raiva, pessimistas, ou com preguiça, ou entramos numa energia de falar mal dos outros, de acusação, julgamento, mágoa, ressentimento. Tudo isso gera baixa frequência. Então, o que vai fazer com esses meus sentimentos? Que eu comece a vibrar numa frequência baixa. E o que acontece quando eu vibro numa frequência baixa? Eu vou me conectar com outros seres, porque tudo está conectado, que estão vibrando naquela mesma frequência. E o que acontece quando eu procuro fazer o quê? Leituras edificantes, escutar boa música, ler bons livros, procuro me instruir. Isso vai fazer com o quê? Vai fazer com que eu comece a vibrar numa frequência mais elevada. Então, o que determina aonde eu vou vibrar, se elevado ou se numa frequência mais baixa, é o quê? Sou eu mesma. Tudo começa onde? Em mim, no Em cérebro. mim, no meu pensamento. Que O ele meu vibra. pensamento vai gerar o quê? Gera sentimento e geração. Então, quando eu começo a pensar coisas negativas, o que eu tenho que fazer? Cortar aquele pensamento negativo e buscar fazer coisas positivas, porque eu sei que se eu ficar pensando coisas ruins, coisas negativas, eu vou estar abaixando minha frequência e vou me conectar com o quê? Obsessores,
com seres que estão naquela energia mais baixa. Então, o que eu tenho que fazer? O mais rápido possível, cortar e voltar para uma frequência elevada. Né? Então, existem coisas que nós podemos fazer para elevar a nossa vibração e a nossa frequência. E como na eletricidade, o fluxo de eletrões forma a corrente elétrica, aqui é precisamente a mesma coisa. Um fluxo de átomos, de frequências, de eletrões, eles formam a corrente mental que faz com que haja essa vibração mais elevada ou mais baixa. O fluxo é de acordo com a nossa vibração. Ele pode ser mais lento ou mais rápido, elevando ou baixando a frequência. Uma outra coisa que era bom falar era sobre essa situação que também tem muita importância aqui no eletromagnetismo, que é o átomo. Porque nós temos o átomo e temos os eletrões à volta dele, não é? E o que é que faz com que haja essa corrente elétrica? É precisamente os eletrões das esferas mais exteriores dos átomos que, em frequências, eles se desapegam. E esses átomos, esses eletrões fogem daquele átomo, criando o fluxo, ok? Então, mas isso é para uma outra história. Aí a gente vai falar de física quântica, no outro vídeo. Então, vamos compartilhar, dando sequência. Bom, então, passando para a próxima tela, nós vamos dar aqui um resumo para você sobre o que nós falamos, tá? Porque a ideia não é ser um vídeo longo, é apenas para vocês terem ideia do magnetismo, ondas e frequências. E começar a preparar para outras situações mais complexas. Que vem mais à frente. Então, vocês têm que ter, para chegar lá na frente, no próximo vídeo, vocês têm que ter essa base, tá? Então, resumo. Magnetismo. O que é magnetismo? É só a gente lembrar do ímã, como nós falamos lá na frente. Atraímos para o nosso campo vibracional tudo o que emanamos, através dos nossos pensamentos, sentimentos e ações. Por esse motivo, é muito importante vigiarmos os nossos pensamentos, pois neles estão a origem de nossa vibração. E vibração? O espírito, desde o início do seu processo evolutivo, quando se vincula ao átomo, já apresenta essa força magnética oriunda da lei de atração. Do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia na natureza. Está lá no Livro dos Espíritos. Consequentemente, a nossa evolução é proporcional à nossa vibração. Daí o ditado, orai e vigiai. Onda eletromagnética. O que é a onda eletromagnética? É a condutora da energia através do espaço, sem transportar matéria. Então, a nossa onda vibracional será maior se ela estiver com alta energia, ou menor se ela estiver com baixa energia, de acordo com as nossas vibrações. E o que é o padrão vibracional? Todos nós temos um padrão vibracional, né? Pelo qual somos reconhecidos por Deus, né? Porque Deus tem os seus assistentes para ver como estamos evoluindo. E eles conseguem ver através de equipamentos o nosso padrão vibracional. E aí eles vão saber se estamos numa evolução, se estamos mudando de patamar, ou se vamos continuar naquele ali mais um tempinho. Mas todos nós vamos evoluir, porque todos vamos ter as mesmas oportunidades. Padrão vibracional é o nosso padrão definido proporcionalmente onde nos mantemos a maior parte do tempo conectados. Se com energias positivas, vibramos em alta frequência, ou se com energias negativas, vibramos em baixa frequência. Então, o nosso padrão é onde eu fico a maior parte do tempo. Se a maior parte do tempo eu fico no padrão elevado, ali está o meu padrão vibracional. Ok? Aqui é a fonte onde nós fizemos os estudos do Kardec, né? O Livro dos Espíritos, Nosso Lar.
do Chico Xavier, Evolução em Dois Mundos, e Medicina Espiritual, o Poder Essencial da Cura. Tá? A gente gosta de deixar aqui, caso alguém queira aprofundar mais, né? Porque nós trouxemos aqui apenas uma pincelada. Um sucozinho para vocês. Suco. O suco de tudo aquilo que a gente estudou e buscou, não é? Isso mesmo. Tá bom, gente? Então é isso. Eu espero que tenha sido bom, esclarecedor. E em breve voltaremos trazendo estudos sobre fluidos e corpos sutis. E aonde que os terapeutas atuam? Em que corpo o terapeuta atua? É uma boa pergunta. Vamos deixá-la aqui no ar. Para o próximo. Porque muito se fala, mas nós vamos dar a base. Dizer de onde nós vamos tirar esse conhecimento e de onde os espíritos que nos ensinam dizem que nós estamos atuando, onde nós estamos trabalhando, onde o terapeuta mexe. Vai ser bastante interessante, tá? Obrigada a todos. Uma ótima semana. Fiquem com Deus.